em Mateus 3, de 1 a 3. Arrependei-vos, pois, e sejam batizados para a remissão dos pecados. Isso é uma passagem muito importante da nossa vida, limpar nossa alma com nosso Salvador. A palavra de Deus diz aqui, em Mateus 24, 15. Quem lê, entenda. Quem lê, entenda. A palavra do nosso Deus. Está na hora da pergunta da igreja. Porque a igreja merece saber a verdade. A igreja merece saber a verdade de Deus. Estamos esperando a pergunta da igreja, em nome de Jesus Cristo. Irmão, a igreja quer saber, quando Jesus Cristo voltar, se vai ter alguma pessoa viva. Igreja de Deus. Isso é uma pergunta muito boa. Para que a nação toda saiba discernir e aprender essa verdade. Porque muita gente não conhece realmente que na volta de Cristo vai ter gente morta ou gente viva. Tem sim, igreja. Vai ter um grupo de gente viva e esse grupo será dividido em dois. Observe bem, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, quando Cristo vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados e subir ao encontro do nosso Senhor nas nuvens do céu. Então, irmão, tem sim, tem um grupo de gente viva. Só tem que ter um grupo, desse grupo que estão vivos, quando Cristo voltar, eles morrerão. Eles verem Cristo e morrerão. Agora, para que a igreja fique ciente desse grupo que viu Cristo e morreu, é o grupo que perdeu a salvação. Lá no livro da palavra de Deus, ele fala em Jeremias 4, 23 a 26. Os homens vão ficar como esterco. Lá em Jeremias, fala também da palavra de Deus, 25, 33. 25 e 33. Não terá homem nenhum para fazer a sepultura deles, porque estão tudo mortos. E eles estão ficar mortos, e Satanás e os anjos de Satanás é quem vai ficar encorrentado sob a escuridão dessas trevas, porque Cristo vai levar os seus, e a terra vai ficar, né, em escuridão, só Satanás e os anjos dele aí. Então vai ter sim, irmão, esse grupo, vai ter esse grupo vivo quando Cristo voltar. Um sobe ao céu, junto com o nosso Salvador, e o outro vê e morrerá para no milênio. No fim do milênio, ele ressuscitar, Cristo ressuscitar ele, e ele receber a condenação eterna. Lá no livro de Apocalipse, ele nos esclarece que, Apocalipse 20, verso 5, que realmente, né, ao fim do 1000 anos, Cristo volta novamente, ressuscita os ímpios para receber a condenação eterna. Amém. Irmão, a igreja quer saber, as pessoas dizem que o homem veio dos macacos. Irmãos, na palavra de Deus, igreja, o Espírito de Deus responde pela palavra de Deus. Primeiro, Deus fez o homem à sua imagem. Gênesis, capítulo 1, 26, 27. Deus fez o homem à sua imagem. E a imagem de Deus criou homem e mulher o criou. Agora, o homem, ele não tem parentesco nenhum com macaco. Por quê? Macaco é macaco e homem é homem. Deus fez o homem à sua imagem e macaco foi bicho. Ora, eu não sou macaco, minha família não é macaco, minha mãe e meu pai não é macaco, e tenho certeza que nenhum de vocês é macaco. Porque Deus fez a imagem dele. Apesar que é uma imagem desfigurada, mas Deus fez a imagem. E nós estamos estabelecendo essa imagem, que é a imagem hoje representa, né, representa o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus fez o homem à sua imagem, não macaco. Agora, apareceu nos últimos tempos, antes de chegar 2000 anos, apareceu um falso profeta, dizendo que o mundo
gente perderam seus bens, né? Muita gente até morreram na época antes de chegar aos 2000 anos, por motivo de um falso enganador, de um falso profeta sair espalhando palavras que não está revelada na palavra de Deus. Olha, não tem dia e nem hora para a volta de Cristo, mas sabemos que os sinais já estão vindo aí. Jesus Cristo já está voltando para buscar nós. Não tem dia e nem hora. Agora observar os sinais da volta de Cristo. Nação contra nação, rede contra rede, fome, peste, muitas doenças que estão aparecendo, que muitas doenças que até cura, está difícil de ser encontrado. Então, a palavra do nosso Deus, ele diz que nós devemos, cada dia que passa, observar os sinais da volta dele. Que esses sinais da volta de Cristo, que ele já está vindo, é justamente para buscar, para nós preparar e buscar todos nós que estão em espírito de verdade. O homem não veio do macaco. O homem, essa evolução que o homem tirou da cabeça dele, que criou uma imagem da cabeça dele, que o homem veio do macaco, e daí ele começou a escrever e desenhar e fazer livros, enganando o povo, porque Deus veio e fez o homem à sua imagem, não foi macaco. Outra história que fala que o mundo veio da explosão. O mundo não veio da explosão. A terra não veio da explosão, que a palavra de Deus diz que a terra, Deus fez a terra. Façamos toda a criação que Deus fez, ele fez o homem, mulher e tudo que nele no mundo há. O mundo não veio da explosão, a terra não veio da explosão, porque a terra Deus fez com sua mão. Lá em Gênesis, do verso 1 até o capítulo 2, você entende tudinho sobre a criação de nosso Deus Todo-Poderoso. Então, fique ciente que Deus trouxe a nossa felicidade, trouxe a nossa paz para nós em termos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos uma imagem de Deus, e Deus vai restabelecer essa imagem de volta. Quando ele disse, prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus, esse é o momento que Deus está nos preparando para nós entrar no reino do céu com poder e grande e glória. Saberei que a palavra de Deus diz assim, olha, Deuteronômio 29 e 29. Agora você vai saber o que essa pregação quer dizer. Deuteronômio 29, 29. Ele fala sobre a palavra de Deus. Pode abrir sua Bíblia que você vê aí. As coisas que estão encobertas pertence a quem? A Deus. E as coisas que estão reveladas pertencem a quem? A nós. E o que é que está revelado? O que está revelado é aqui, ó. A palavra de Deus, Todo-Poderoso, para poder você entender, ler e examinar as Escrituras. É aí onde você vai saber a verdade. Então, o mundo foi onde Deus fez a terra, ele fez, entendeu? Ele disse, haja a terra e houve a terra. Apareça a porção seca. Apareça a porção seca e apareceu a porção seca. Então, se a pessoa quer a explosão não acaba com tudo. A explosão ninguém tem nada. E tudo que nós temos aqui foi Deus que fez e colocou sobre a terra, sob o seu poder, para a sua criação, que seja para a honra e a glória de nosso Deus. Amém. Bispo, a igreja quer saber, é verdade que a Bíblia diz que o homem tem que trabalhar todos os dias? Igreja de Deus, o Espírito de Deus afirma que a palavra que está escrita na Bíblia não é todo dia. A palavra que está escrita na Bíblia significa dia e noite. A palavra de Deus, quando ele disse que o homem deve trabalhar dia e noite, ele não quer dizer que você deve trabalhar todos os dias. Por que não trabalhar todos os dias? Porque você já pensou se você trabalhar todos os dias? Seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. O corpo da gente não aguenta trabalhar todos os dias. Com essa ordem que alguém fica falando, que o homem tem que trabalhar todos os dias, não. A palavra de Deus diz trabalhar dia e noite, para que não seja pesado a teu irmão. Quando ele fala de noite, você vai em Gênesis capítulo 2, do verso 1 a 3, você vê que Deus 6 dias, ele fez o mundo em 6 dias, e no sétimo abençoou e santificou. E lá em Êxodo capítulo 20, do verso 8, ele fala, trabalhar 6 dias, e o sétimo dia do Senhor teu Deus. Então observe bem, 6 dias nós temos que fazer toda a nossa obra do bem.
sétimo dia é do Senhor teu Deus. O sétimo dia é o dia de guarda e o dia para a gente santificar. Agora, se você me perguntar, o pregador, como é que a gente santifica? Como é que a gente santifica esse dia? Se você for Isaías 58, 13 e 14, ele diz: se tu desviar teu pé de profanar o sábado, de cuidar do teu próprio interesse no meu santo dia, vai chamar o sábado de eleitor, o santo dia do Senhor, digo de honra e honrar, não seguindo teus caminhos, meus teus pensamentos. Então farei cavalgar sobre o alto da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então é aí como você aprende, como nós aprendemos, como nós persistimos na palavra de Deus para a nossa salvação em Cristo Jesus. É aí onde a gente entra na santificação, como nós podemos guardar os mandamentos de nosso Deus Todo-Poderoso. E dia e noite, quando ele fala em 2 Tessalonicenses 3,8, diz que trabalhar para que não seja pesado a teu irmão. Lá em 2 Tessalonicenses 3,8. Ezequiel 20:20 é o sinal que Deus deu para que nós possamos ser assinalados para receber o nosso Deus quando ele vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E a palavra de Deus disse mais em Gênesis 28, de 12 a 13, a palavra de Deus diz: porque Deus trabalha. Deus trabalha, Jesus Cristo falou: eu trabalho, meu Pai também trabalha. Eu trabalho, meu Pai também trabalha. A palavra de Deus, ele diz: eu trabalho e meu Pai também trabalha. Então, quando a palavra de Deus diz assim, a gente vê em Gênesis 28, 12 e 13. Diz assim: Jacó teve o sonho e viu uma escada, todos ao céu. E os anjos descendo e subindo, em prol de quem? Em prol do homem. Então, nós somos o quê? O barro. Quem é o barro? Para dizer ao oleiro, o que é que o oleiro deve fazer? O oleiro é que deve dizer ao barro. O barro, faz, porque se tu não fizer, tu vai ser lançado no lago do fogo. E esse barro vivo somos nós. E nós somos o barro. E Deus é o oleiro. A palavra de Deus, ele diz: o barro tem de respeitar o oleiro. Tem de respeitar o oleiro e obedecer às ordenanças do oleiro. Não nós querer fazer do oleiro, né, que o barro dê ordem. Não, nós recebemos ordem do oleiro, que é nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele diz: trabalhar dia e noite para que não seja pesado teu irmão. Mas o dia e noite que o Papai do Céu está falando, ele está falando 6 dias, e o 7º é do Senhor teu Deus. O que tu pode fazer no domingo, tu não vai fazer no sábado. Se tu der uma construção para fazer, tu faz a partir do dia de domingo e diante. Porque o dia de domingo é o primeiro dia da semana, é o dia que Deus deixou para nós entrar já em movimento da nossa vida. É o dia que Deus deixou para nós entrar em movimento da semana. Mas o 7º dia é do Senhor, teu Deus Todo-Poderoso. Jesus já está voltando. Recebe o sinal de Deus no mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele está vindo com poder e grande glória. Amém. Irmão, a igreja quer saber: o homem pode ter relação sexual com outro homem? Igreja de Deus, diz o Espírito Santo de Deus. Na palavra de Deus ele diz aqui que o homem foi feito sua imagem. Gênesis 1, 27 a 28. Se o homem foi feito a sua imagem, como é que o homem pode deitar com outro? O homem não pode deitar com outro, porque é a abominação do Senhor. Agora você diz assim: todo mundo tem o direito de Deus? Tem. A liberdade. O homem tem o direito da lei? Da liberdade? Tem. O homem pode condenar algumas pessoas? Não. Ninguém pode condenar ninguém pode condenar a religião de ninguém pode condenar os atos de alguém. Mas a justiça tem um cumprimento com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz não mate, e o homem mata, vai o quê? A polícia vai preso. Então, nós temos esse mistério aqui, e nós devemos entender na palavra de Deus, que o homem não pode deitar com o homem, porque é a abominação do Senhor. Pegue a Bíblia, igreja. Pegue a Bíblia. Nós vemos que em Gênesis, né? Em Gênesis, o homem foi feito à imagem de Deus. E lá em Levítico 18, 22, a palavra de Deus diz que o homem não deve deitar com o homem, porque é abominação ao Senhor. E Romanos capítulo 1, 26 e 27, a palavra de Deus diz que a mulher, ela virou o seu lado sexual contra a Deus. E o homem também. Então vocês leem a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 1, no verso 26 e 27, você vê
que é abominação ao Senhor. E os homens que praticarem isso, eles não vão entrar no reino do céu se não se arrepender dos seus pecados. E Deus está esperando aqueles que ainda estão vivos até agora, para que receba essa bênção de Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele traz juízo sobre toda a terra, todo mundo. Eclesiastes 12:14, para que a pessoa entenda que Deus vem para nos salvar e nos buscar. Então, como ele disse aqui, a coisa encoberta pertence a Deus e a revelada pertence a nós. Então, se o homem, igreja, a resposta é essa que o Espírito Santo de Deus diz para nós. O homem é a imagem de Deus. Então, se fizer uma coisa dessa, é abominação. Mas ele tem tempo sim de pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus pecados e ganhar a salvação. Porque o sangue de Jesus veio para perdoar todo tipo de pecado, o pecado que for perdoado, e o pecado que o homem se arrependeu e não pratica mais. Porque na realidade, a palavra de Deus, ele fala que na realidade, a palavra de Deus ele fala o seguinte, que o homem, como foi feita a sua imagem, entendeu? O homem não pode deitar com o outro em relação sexual, porque aí vem o pecado e Deus não se agrada desse pecado. E que o homem precisa se arrepender e ele precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador, para a honra e a glória de nosso Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos respeitar Deus, e vem Malaquias 3:18, e vê a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. E nós queremos servir a Deus em espírito e verdade. Espero que Deus nos abençoe e que os homens arrependam dos seus pecados e procurem a igreja de Deus e não deixem se congregar, porque Jesus Cristo está voltando para buscar eu e você e toda a nação, que aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo e permanecer até o fim será salvo. Essa é a minha oração e meu pedido para mim, para toda a igreja que está assistindo, da palavra de Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo voltará. Amém.